Como conseguir ficar ganhando dinheiro sem precisar trabalhar? Existe uma maneira bem famosa e bastante antiga, que é botar casas de aluguel. Você compra uma casa e bota ela para alugar. Porém, nisso existem algumas problemáticas. Você vai estar sujeito a 3 problemas principais. Para você comprar uma casa e botar ela de aluguel, você vai ter que primeiro comprar a casa. Quanto custa uma casa? 50 mil reais aqui, pelo menos em Pernambuco. Nas grandes cidades, com certeza, muito mais do que isso. Então você vai lá, fica juntando 5, 10, 15, enfim. Durante todo o tempo, de 0 a 50 mil, seu dinheiro não vai render absolutamente nada. Até que finalmente chegue nos 50 mil. E aí você fica procurando uma boa casa e uma boa localização, até que você finalmente acha, compra e bota a placa de aluga-se. Muitas vezes não é nem dessa maneira, porque você vai ter um certo trabalho para poder talvez reformar a casa, fazer uma limpeza nela, para enfim botar a placa de vende-se. E mesmo depois que colocar, você vai ter que esperar alguns dias, semanas, meses, para poder vir alguém morar na sua casa. E aí que você vai estar sujeito ao segundo problema, que é a diversificação. Pelo fato de você só ter uma casa, caso aquele inquilino não pague o aluguel, você não receberá seu dinheiro. Se você tem somente aquilo como fonte de renda, você vai estar se prejudicando. Caso você receba, por exemplo, R$1.000 e R$500 de aluguel, no total são R$1.500. Se o inquilino não pagar seus R$500 de aluguel, você vai estar muito comprometido com a renda, muito comprometida, talvez tendo que se endividar por causa disso. Então essa questão de estar centralizado a sua fonte de renda vai ser muito prejudicial para a sua vida financeira. De qualquer maneira, o inquilino morou na sua casa, um mês ele atrasa, ou ele atrasa outro mês, acontece algum problema que enfim esse inquilino tem que sair. E aí novamente sua renda vai a 0. Também pode acontecer algum imprevisto, algum problema de localidade, como por exemplo, aquele bairro se torna perigoso, estoura um cano de esgoto de frente à sua casa, então isso vai comprometer totalmente sua renda, talvez até que por muitos anos. E aí você pega, desiste disso, bota a casa para vender. Você tem que fazer uma reforma ali para deixar ela bonita, e mesmo botando a placa de venda, se passa um mês, 2 meses, enfim. Tem casas que passam até anos sem conseguirem ser vendidas. Como podemos observar, o problema da centralização é um problema que impacta muito. Então vamos tentar resolver ele. Ao invés de uma casa, você vai ter 10. Para ter 10 casas, você precisa de R$500 mil. Porém, o problema da diversificação foi sanado. Se um inquilino não pagar, sem problemas, vão ter 9 que estão pagando. Mas todos os outros problemas vão continuar. Você vai ter trabalho, que você vai ter que ficar lá reformando a casa. Você vai ter que ficar pintando a casa, quem sabe até trocar um azulejo, trocar uma cerâmica, isso vai ser descontado do aluguel caso o inquilino faça. Você vai ter que ficar conversando com os inquilinos, brigando com eles caso eles façam, por exemplo, um faz muito barulho e aí os vizinhos reclamam, você tem que ir lá fazer alguma ameaça de despejar ele ou alguma coisa do tipo. Tem que ficar fazendo cobranças de aluguel, muitos inquilinos não vão querer pagar, isso acontece no dia a dia. Além do grande, gigantesco problema de que você precisaria, nesse exemplo hipotético, R$500 mil. Você não vai ter esse dinheiro facilmente. Então, para resolver esse problema, você decide se juntar com 9 amigos para ser um grupo de 10 amigos no total. Cada um vai dar R$50 mil para os 10 juntos terem R$500 mil. E aí você assina um contrato ali, um termo com eles, para cada um ser dono de 10% de cada uma das 10 casas. A casa número 1 você vai ser dono de 10%. A casa número 2 você vai ser dono de 10%, enfim, até a casa de número 10. Então você diminuiu a barreira de entrada de R$500 mil para apenas R$50 mil e ainda você vai estar na diversificação ainda assim. Porém aí vai ter muitos problemas, que um vai querer sair desse projeto, vai querer o dinheiro de volta. Enfim, tem muitas questões aí dos relacionamentos entre vocês, amigos, que pode dar muito errado. Além da questão que vocês vão pagar muitos impostos por causa dessas casas, e não tira o trabalho de você ter que ficar conversando com os inquilinos, cobrando aluguel e essas coisas do tipo. Além do fato de que para iniciar isso, você teria que achar 9 amigos que estão dispostos a fazer isso. E é muito, muito difícil alguém aceitar uma condição como essa. E por isso, pensando em várias pessoas que têm esse mesmo pensamento, foi criado no mercado financeiro os fundos imobiliários. Ele tem exatamente essa proposta. Digamos que certo fundo tenha 10 prédios, cada prédio vale R$100 mil. Então, ao todo existem R$1 milhão em patrimônio. Esse fundo vai lá e faz uma divisão em 10 mil cotas, do mesmo valor cada uma. Ou seja,
cada cota vai custar R$100. E aí nesse mês o fundo teve ali um pouco de aluguel, alguns dos seus clientes pagaram aluguel, outros não, que no geral deu um pouco mais de R$10.000. Então vai existir a taxa de administração do fundo e o fundo vai ficar com 5% do dinheiro para poder guardar esse dinheiro e comprar mais imóveis. E aí 95% desse dinheiro é distribuído entre todos os cotistas. Digamos que esses 95 sejam o valor exato de R$10.000. Quantas cotas tem? 10.000, então vai ser R$1 para cada cota. Se você comprar uma cota desse fundo imobiliário, você gasta R$100 para comprar essa cota, mas você vai ficar recebendo o aluguel proporcional de R$1. E aí você vai estar com uma barreira de entrada extremamente pequena, pois existem alguns fundos que custam apenas R$10 uma cota, até menos eu já vi. E você vai ficar recebendo o aluguel, vai ser uma diversificação muito grande. Além de que você não precisa estar ali no dia a dia, na trabalheira, de ficar cobrando inquilino, de sendo chato. Tem muitas isenções de impostos, tem impostos que você não paga, enfim. É uma coisa que é muito incentivada pelo governo. Eu vou aqui para a tela do computador só para mostrar um fundo imobiliário bem aleatório aqui para vocês. Eu gosto muito desse site, que ele traz muitas coisas e notícias sobre os fundos imobiliários, que o nome dele é Status Invest. Então a gente vem aqui, desce para o ranking de fundos imobiliários. Eu vou clicar em um fundo aleatório aqui. Esse fundo, por exemplo, tem um valor de R$97 e no último rendimento dele foi de 76 centavos por cota. E como podemos ver, ele tem rendimentos constantes de 76 centavos, então é algo até que padronizado. Alguns meses teve algumas variações, mas é algo que é bem estável. Vamos olhar outro fundo aqui. Esse aqui é um ótimo exemplo de um fundo que é bastante barato. Cada cota dele tem um valor de R$9,88 e seu último pagamento foi de 11 centavos por cota. Então olha que maravilha é o mundo dos fundos imobiliários. Você vai lá, compra a cota e pronto, você vai ser dono de vários prédios, vários imóveis. Voltando aqui para a tela, a gente vai aqui nesse portfólio para ver de que esse fundo é composto. Esse é um fundo que eles chamam de fundo de papel, que ele investe em CRIs, LCIs e LH. Sabe a poupança? Na poupança você empresta dinheiro para o banco. Nos CDBs também, você empresta dinheiro para o banco. Só que você empresta dinheiro para o banco destinado a emprestar para outras pessoas. Enquanto a LCI é uma letra de crédito imobiliário. Você está emprestando o dinheiro para o banco, emprestar para pessoas que sejam do ramo imobiliário. Tipo, uma pessoa vai construir uma casa, pede um empréstimo. O valor desse empréstimo, o dinheiro dele vai vir a partir de uma pessoa que investiu em um LCI. A mesma coisa com o CRI e uma letra hipotecária, que seria no caso a LH. É um pouco diferente, mas segue a mesma lógica. Então os fundos imobiliários chamados de fundos de papéis, eles vão investir nesta parte. Esse fundo, por exemplo, ele tem investimentos em outros fundos imobiliários. Também aqui mostra alguns CRIs que ele tem investimento, 13 milhões, 12, aqui está em ordem de valor. E ele também tem um investimento em outro fundo aqui, 38 milhões de reais. Enfim, dá para você fazer esse estudo por aqui. Vamos pegar outro fundo como exemplo, o HGLG11. Se a gente virar aqui em portfólio, dá para ver que ele é um fundo que investe em imóveis e terrenos. Então ele tem esse terreno e esses imóveis. Mostra até a vacância de cada um. Você vai passando aqui para o lado, vai mostrando tudo, ó. Contratos, indexadores, por estado. Ele também investe em outros fundos imobiliários. E aqui vai mostrar aqui, ó, 77% dele investe em imóveis, 10% aproximadamente em shoppings, 8,5% em fundos de desenvolvimento, 4% em papéis. Tem também algumas besteirinhas aqui como LCIs, CRIs, isso é algo que você vai ter que parar um tempo para estudar. Mas é bem básico, você vai comprar ali, o fundo imobiliário ele é bastante seguro, a maioria dos fundos imobiliários não varia quase nada. Então é uma ótima alternativa a comprar uma casa de aluguel e botar ela para alugar e ter toda aquela problemática que eu falei. E aí você se pergunta, quanto tempo eu tenho que investir num fundo imobiliário? Quanto dinheiro eu tenho que gastar? Quantas cotas eu preciso comprar para ali conseguir manter, por exemplo, uma Netflix, um Amazon Prime, uma assinatura ali que seja de graça, ou até mais para você se aposentar? Quanto dinheiro você precisa para se aposentar, para conseguir ou manter uma coisa mais básica, tipo uma moto ali que você não tenha gasto, pois o fundo imobiliário vai ficar mantendo a moto. Isso você pode ver nesse próximo vídeo que vai estar passando aqui na tela agora. Bom galera, eu vou ficando por aqui e esse foi o vídeo.